Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Segura aí um instantinho que daqui a pouco a gente volta. Just the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget her too. Said if I was richer. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. E hoje aqui no Pausa pro Café a gente vai abordar sobre uma doença hormonal que é amplamente diagnosticada, muito embora a sua casuística não seja tão alta assim. O que nos leva a pensar que provavelmente ela possa estar sendo superdiagnosticada. E que doença hormonal é essa? É o famoso hipotireoidismo, uma disfunção da glândula tireoide. Muito embora ela seja muito mais comum no cão do que no gato, isso não exclui a possibilidade do paciente felino ser acometido por esse tipo de disfunção. O que ocorre, na verdade, é uma diminuição de produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Mas como isso pode acontecer? Bom, a glândula tireoide ela é a glândula responsável pela produção dos hormônios T3 e T4. E esses hormônios eles estão intimamente relacionados com o nosso metabolismo. De maneira que se a gente tiver qualquer alteração na produção, na função dessa glândula, o nosso metabolismo ou ele vai estar mais acelerado ou mais retardado. De maneira que quando a gente fala no hipotireoidismo, na diminuição de produção de hormônio tireoidiano, esse metabolismo ele vai estar mais lentificado. E de que forma isso pode acontecer? Nós podemos ter alteração ocorrendo na própria glândula tireoide, o que caracterizaria o que a gente chama de hipotireoidismo primário. E nesse tipo de alteração, o que a gente vai perceber é ou o que a gente chama de atrofia idiopática, na qual o tecido tireoidiano ele acaba sendo substituído por um tecido adiposo, ou então uma reação imunomediada, com produção de anticorpos que vão destruir, atacar o tecido tireoidiano. Consequentemente, tanto numa condição quanto na outra, nós vamos ter diminuição dos hormônios da tireoide. Agora, a gente pode ter também uma alteração numa outra glândula que é chamada de hipófise. E a hipófise, ela produz, dentro da classe dos hormônios que ela produz, um deles é chamado de TSH. É importante que você entenda que quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de uma substância que vai ter um endereço de atuação específico e vai levar a esse endereço alguma determinada informação. No caso do TSH, que é produzido na hipófise, ele vai atuar na glândula tireoide com a seguinte informação: tireoide, produza T3 e T4. Na medida em que a gente tenha qualquer alteração a nível hipofisário, a gente pode ter diminuição de produção do TSH e esse TSH não vai conseguir estimular de forma eficiente a produção de T3 e T4. Esse seria o que a gente chama de hipotireoidismo secundário. Agora, se nós temos o primário, se nós temos o secundário, nós também podemos ter o terciário. E, de fato, nós temos. Quando a gente fala do hipotireoidismo terciário, nós estamos nos referindo a uma alteração num outro centro que é chamado de hipotálamo, que também produz hormônio, que é um hormônio chamado de TRH. A reação é como se fosse algo em cadeia, um verdadeiro dominó. O TRH, que é produzido lá no hipotálamo, ele vai agir sobre a hipófise, estimulando a hipófise a produzir TSH, e esse TSH vai agir lá na tireoide, estimulando a tireoide a produzir o T3 e o T4. Na medida em que a gente tenha alteração de produção de TRH lá no hipotálamo, ele não vai ser capaz de estimular a hipófise a produzir o TSH e, consequentemente, esse TSH não vai conseguir estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Esse é o nosso hipotireoidismo terciário. Agora, é importante também, principalmente para aqueles pacientes, para aqueles animais que façam uso de dieta caseira, que a gente tenha a responsabilidade de levar esse paciente para ser acompanhado por um nutrólogo, o nutricionista veterinário. E isso por quê?
O iodo, por exemplo, é um elemento que é indispensável na produção de hormônio tireoidiano. Se ele falta na dieta, nós não vamos ter produção eficaz de T3 e T4. É claro que as nossas rações, por exemplo, elas já são suplementadas com quantidades específicas de iodo para que não ocorra uma deficiência de produção de hormônio tireoidiano. Agora, quando a gente fala de alimentação natural, é importante que o nutrólogo direcione quais serão os nutrientes, quais serão os alimentos que vão suprir essa demanda de produção de hormônio tireoidiano, ou seja, quais são os alimentos que terão fonte de iodo, justamente para que esse paciente ele não sofra de qualquer interferência na produção de hormônio da tireoide. Muito embora esse não seja um caso comum, uma causa, aliás, comum para se levar a um hipotireoidismo animal, mas ela existe. Quanto aos principais sinais e sintomas, ou seja, aquilo que pode chamar a sua atenção para levar o seu animal ao médico veterinário, a gente poderia elencar, por exemplo, a obesidade, uma dificuldade na perda de peso, e a gente sabe que muitos pacientes passam por isso, uma intolerância ao frio, são pacientes que tendem a ser mais friorentos, intolerância ao exercício, né, são mais cansados, e mais uma vez, como o hipotireoidismo ele é uma doença que tende a aparecer nos animais mais velhos, a gente acaba associando essa intolerância ao exercício justamente à idade. É preciso que isso seja avaliado. Um outro ponto, as famosas dermatopatias, ou seja, as infecções recorrentes de pele. Então, às vezes, são pacientes que tendem a ter otites recidivantes, as infecções, inflamações no ouvido de forma contínua, aquela seborreia seca também que você trata e às vezes sente uma certa dificuldade na melhora. Isso pode ser um sinal, uma sinalização para avaliação da função tireoidiana. E nesse cenário é importante destacar as principais raças com maior predisposição ao desenvolvimento da doença, o que não significa que se o seu animal ele não estiver listado nesse grupo, ele não possa ser acometido também. Então são elas, por exemplo, se você tem um labrador, se você tem um golden retriever, se você tem um beagle, ou um tackle, ou poodle, ou um basset, ou um cocker spaniel, um pinscher, doberman, um rottweiler, principalmente um boxer. Essas são raças que a gente precisa ter uma atenção maior, principalmente se a gente percebe que essas sintomatologias estejam aparecendo. Se elas estão aparecendo, é ideal, é indispensável que você leve essa informação ao veterinário para que seja avaliada a função tireoidiana. Mas o grande problema que a gente tem na avaliação, na abordagem da função tireoidiana, é justamente o momento que a gente deve fazê-lo. E isso por quê? Muitos são os fatores que contribuem para interferência na dosagem de hormônios da tireoide. Eu costumo brincar e dizer que um espirro é passível de diminuir a produção de hormônio tireoidiano. Então é preciso que você entenda que algumas vezes não é possível, não é um melhor momento de avaliar a função tireoidiana do seu animal. E colega veterinário, esse aviso vai para você também. Por mais ansiedade que a gente tenha em fazer uma avaliação da glândula tireoide, é preciso a gente perceber qual é o melhor momento. Porque algumas patologias concomitantes, algumas doenças concomitantes, impedem que a função tireoidiana ela seja avaliada naquele momento. Inclusive, algumas medicações também. Então, muito cuidado com pacientes que façam uso de cortisona, mesmo tópica. Ela é passível de diminuir o hormônio tireoidiana. Os anticonvulsivantes também. Então, esses pacientes que fazem uso de anticonvulsivante, precisa ficar atento qual vai ser o melhor momento para fazer dosagem de hormônio tireoidiano.
É preciso que se entenda que se assume um risco em se chegar a um diagnóstico específico da doença quando a gente faz uso ou quando a gente avalia a função tireoidiana nesse momento, inclusive com alguns anti-inflamatórios não esteroidais também, não é só a cortisona. Então, muitas são as medicações que podem interferir e muitas das vezes a gente precisa fazer uma parada nessas medicações, esperar um certo período para poder dosar o hormônio da tireoide. Dito isso, é preciso enfatizar que, embora os felinos a gente não perceba uma maior ocorrência do hipotireoidismo, eles também podem ser acometidos e os sintomas são muito semelhantes. Então, por exemplo, se você tem um paciente felino que sofra de quadros de seborreia, de repente seja interessante avaliar a função tireoidiana dele, ou com uma dificuldade de perda de peso, principalmente dado que a obesidade é um dos principais problemas do felino de hoje, de repente seja interessante avaliar a função tireoidiana dele também. No mais, fica o alerta, cuidado com o momento em que vocês fazem a avaliação tireoidiana do seu paciente. E isso porque uma suplementação de forma equivocada de hormônio da tireoide pode levar a uma supressão definitiva de produção de hormônio tireoidiano ou então a um quadro chamado de tireotoxicose, que é literalmente uma intoxicação de hormônio da tireoide. E isso pode promover alguns danos a esse seu paciente. E tutor, um aviso para você também, não exclua ou não negligencie qualquer tipo de informação que o seu animal esteja tomando ao seu veterinário, ou ao veterinário que esteja avaliando a função tireoidiana desse seu animalzinho. E isso porque, muitas das vezes, aquela medicação, aquela pomadinha que você faz de uso crônico à base de cortisona e não fala, isso vai prejudicar no diagnóstico correto de um hipotireoidismo. Se você achou interessante, se essas informações serviram para você, curte, comenta suas dúvidas, marca alguém que você acha que deva saber e até o próximo vídeo.